sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história do show dos Rolling Stones que aconteceu lá em 1969, que acabou virando um caos, que envolveu muita violência, líder de banda famosa ficando inconsciente por ter apanhado do segurança, espancamento, afogamento, esfaqueamento e assassinato, sendo considerado como um dos motivos pro fim do movimento de contracultura hippie dos anos 60 e como o pior dia da história do rock, com isso tudo podendo ter acontecido por ego. Caso não conheça a história, eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, mas para entender aí a história de como esse show aconteceu, antes a gente precisa contar um pouco da história dos Rolling Stones em si, já que uma coisa tá ligada à outra em tudo isso. A banda surgiu lá em 1962 na Inglaterra, com eles lançando aí o seu primeiro disco chamado The Rolling Stones em 64, e já conseguindo ali chamar alguma atenção, mas com eles estourando de verdade em 65, que foi quando eles lançaram seu maior sucesso, isso até hoje em dia, que é a Can't Get No Satisfaction. Fazendo eles ficarem extremamente conhecidos no mundo inteiro. Acontece que os anos seguintes a isso não foram exatamente bons para a banda. Isso porque, por diversos motivos, alguns integrantes da banda acabaram sendo presos. E esses problemas aí com a polícia então impediam que eles fizessem shows, principalmente quando se falava em sair do país para isso. Sem contar que o Brian Jones, que era o guitarrista, um dos fundadores da banda, e nesse momento aí meio que a cara do grupo, estava cada vez mais ausente por conta de seu vício em heroína, fazendo com que até o ano de 69 o último show que eles tinham feito tinha sido em abril de 67 em Atenas, na Grécia, que inclusive ele finalizou essa tour aí que eles tinham feito de forma ali meio melancólica, com eles não conseguindo ali fazer muitos shows marcantes, o que fez com que muita gente achasse que a banda estivesse acabando mesmo. Porém, os problemas não paravam por aí, já que em junho de 69 eles tentaram ali fazer uma volta com tudo, e assim o vocalista Mick Jagger e o guitarrista Keith Richards se reuniram em um estúdio para gravar a música Honky Tonk Woman, que inclusive foi feita e inspirada numa viagem que eles fizeram ao interior de São Paulo, tá? Mas isso aí é outra história. Com os dois nem mesmo avisando ao Brian Jones, que tava lá meio perdido nas drogas, e até mesmo indo até a casa dele alguns dias depois somente para demiti-lo da banda. E assim então, logo depois dessa demissão, eles anunciaram um show gratuito no Hyde Park, lá em Londres, em julho daquele ano, que seria uma festa de retorno da banda e de apresentação do novo integrante que substituiria o Brian Jones, que era o Mick Taylor. Acontece que novamente deu tudo errado. Isso porque apenas 2 dias antes dessa apresentação, o Brian Jones morreu afogado na piscina de sua mansão. E o show gratuito dos Rolling Stones, que deveria ser de celebração, acabou virando ali uma espécie de velório ao ex-integrante e fundador da banda. Mas não para por aí, já que nesse momento aí que a banda resolveu voltar, estavam fazendo muito sucesso bandas como Cream, Jimi Hendrix, Santana, Led Zeppelin, The Doors, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash Young e várias outras que traziam ali uma forma diferente de música e de apresentação, trazendo shows longos e músicas mais bem trabalhadas, buscando ali por um público mais adulto, enquanto os Rolling Stones ainda faziam apresentações de meia hora voltados para adolescentes que gritavam durante todo o show, o que deu muito medo neles de estarem defasados e ultrapassados em relação aos outros. Foi nesse momento então que o Mick Jagger decidiu tomar a frente da banda e que eles voltariam aos Estados Unidos depois de 3 anos para lançar o seu mais novo disco, que foi o Let It Bleed, fazendo uma turnê que passaria por diversas cidades, sendo esse aí o tão esperado grande retorno da banda. E de certa forma, realmente foi. Os shows por lá aconteceram no final de 1969 e eram verdadeiras superproduções para a época, com um sistema de palco e iluminação especialmente feito para eles, ingressos caríssimos, mas atraindo aí um grande público, com eles fazendo também shows mais longos, tentando ali se adequar aos dias que eles viviam naquele momento. Com tudo acontecendo muito bem até o último show
pago da turnê que aconteceu no dia 30 de novembro. Porém, a ideia deles para encerrar aí essa tour era de fazer um show gratuito na cidade de São Francisco, levando junto duas das bandas do momento e que eram da cidade, que era o Grateful Dead e o Jefferson Airplane, tentando ali também de certa forma responder às críticas que eles vinham recebendo por conta dos valores dos ingressos e tentando também fazer uma espécie de Woodstock próprio, já que o festival tinha acontecido apenas alguns meses antes disso. Isso em agosto de 69 tinha sido um verdadeiro sucesso, como todo mundo sabe, né? Sem contar que quando eles descobriram que o Woodstock foi filmado, eles também quiseram que o show deles virasse um filme. E assim então eles também queriam fazer história e conseguiram, mas por motivos bem diferentes. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história e contar aí o que aconteceu no show. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, a verdade é que esse show aí se tornaria uma verdadeira tragédia e tudo começou a dar errado já logo em sua organização. Isso porque a ideia inicial deles era de que a apresentação acontecesse no Golden Gate Park, na cidade de São Francisco. Porém, eles não conseguiram permissão para isso. Para falar a verdade, enquanto os empresários ali envolvidos na turnê estavam negociando com a cidade, eles até conseguiram essa permissão. Mas quando os próprios Rolling Stones se envolveram nisso, eles acabaram perdendo o alvará. Imagina o que eles não fizeram nessas reuniões, tá? Nesse momento, então, foi oferecido a eles que o evento acontecesse no autódromo Sears Point, que tinha condições ali de fato de recebê-lo. Porém, os donos do lugar pediram mais dinheiro quando descobriram que os Rolling Stones queriam fazer uma filmagem lá para divulgar a banda. Porém, Mick Jagger se recusou a pagar esse a mais. Assim, faltando menos de 2 dias para a apresentação, eles não tinham nem mesmo o lugar onde ela aconteceria. Mas foi faltando muito pouco tempo aí pro dia marcado que o dono do autódromo de Altamonte, que é uma cidade bem próxima ali a São Francisco, ligou para os Stones informando que cederia ali o lugar gratuitamente para eles. Que claro, aceitaram, né? E agora então eles tinham onde fazer o show. Porém, tinha uma outra questão que provavelmente seria o que causaria grande parte dos problemas daquele dia. O lugar era tão remoto e rodeado de fazendas que não tinha ali policiamento suficiente para o tamanho do evento. Para falar a verdade, a cidade tinha apenas 2 carros de polícia. Mas o que parecia ser um grande problema, na verdade, foi aprovado pela banda. Já que eles não queriam mesmo policiamento no show, com a ideia de mostrar que fãs de rock conseguiam se comportar em aglomerações. E foi aí então que eles tiveram uma outra grande ideia. Isso porque vendo ali que não tinha policiamento suficiente, eles resolveram para fazer a segurança do lugar membros dos Hells Angels, que era um motoclube que nesse momento aí agia como uma gangue e costumava ser bastante violenta. Sem contar que o pagamento deles não foi em dinheiro, mas sim o total de $500 em cerveja que eles poderiam consumir lá no lugar mesmo. Ou seja, eles pegaram para fazer a segurança do lugar um grupo violento que ainda por cima estava consumindo bastante bebida alcoólica. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Pois é, como vocês podem imaginar, muita coisa. E a primeira delas foi quando eles viram uma verdadeira multidão chegando no lugar, sendo que algumas fontes falam em 300 mil pessoas, enquanto outras falam em 500 mil, o que era muito mais do que as grades do lugar poderiam segurar, deixando então as pessoas muito perto do palco horroroso, baixo, precário, amarrados por arame, que foi o que deu tempo de fazer ali naquele curto período depois deles definirem o lugar onde o show aconteceria. Sem contar que não tinham banheiros, atendimento médico e nem mesmo lugar para comprar água ou comida, com muita gente consumindo quantidades enormes de álcool e drogas, principalmente o LSD. Droga inclusive que também estava sendo consumida pelos seguranças do lugar, lá os membros do Hells Angels. E assim o cenário para nada dar certo estava montado. E o pior é que ainda antes dos shows começarem já tinha acontecido uma morte no lugar, quando um jovem que estava por lá, provavelmente depois do uso de drogas, resolveu pular em um canal que tinha ali e morreu afogado. Porém, isso não fez com que o evento fosse cancelado. Pra falar a verdade, provavelmente os organizadores ali nem ficaram sabendo disso antes. E assim então as apresentações aconteceriam. Uma coisa que eu ainda não disse é que o show aí acabou virando uma espécie de festival que tinha ali grandes nomes da música no momento. Assim, o primeiro a se apresentar
lá foi o Santana já no meio do caos, com os integrantes dos Hells Angels andando de moto no meio da multidão, batendo e espancando qualquer pessoa que eles achassem que estava se comportando de uma maneira que eles não gostassem. Isso sem contar ali as brigas que aconteciam no meio do público mesmo, com a galera também invadindo o palco para encher o saco dos músicos, pular lá de cima ou qualquer outra coisa, fazendo com que ele quase desabasse. Com então os seguranças do lugar também subindo ao palco, só que segurando tacos de sinuca e corrente para bater nas pessoas e assim tirarem elas de lá. Bastante força. Sem contar que no momento da apresentação do Jefferson Airplane, um dos Hells Angels deu um soco na cara do vocalista da banda Marty Balin, deixando ele inconsciente em cima do palco. Coisa que fez os integrantes do Grateful Dead irem embora e não se apresentarem. Mas ainda não para por aí, já que foi durante a apresentação do Crosby, Stills, Nash Young que um dos integrantes, o Stephen Stills, foi repetidamente ferido na perna com um pedaço de bicicleta que estava afiado. E isso também por um dos seguranças, tá? Mas o pior ainda estava por vir nesse momento. Isso porque quando chegou ali a hora da banda principal se apresentar, né, os Rolling Stones, muita coisa já tinha acontecido e as pessoas estavam completamente alteradas lá dentro. Com eles chegando de helicóptero e com o Mick Jagger já tomando um soco na cara de um fã alucinado logo antes de subir ao palco. E foi somente nesse momento que eles perceberam que eles não tinham controle de nada lá. E foi já na terceira música do show, Sympathy for the Devil, que começou ali uma briga bem na frente do palco, obrigando os Stones a parar a apresentação para que os Hells Angels resolvessem a situação. E depois de uma grande pausa e de mais um pedido de calma, a banda recomeçou a canção e continuou a apresentação sem incidentes. Mas isso somente até o começo da música Under My Thumb. Isso porque foi nesse momento que um garoto chamado Meredith Hunter, de apenas 18 anos de idade, vestindo um terno verde, tentou subir ao palco, assim como muita gente já tinha feito, mas dessa vez ele tinha uma arma em sua mão. Coisa que fez ali então os seguranças do lugar socá-lo e jogá-lo de volta para a multidão, com ele tentando novamente subir e causando ali uma grande confusão, que só acabou quando Alan Pássaro, um dos Hells Angels, esfaqueou ele, o matando. Coisa que os Rolling Stones não sabiam que tinha acontecido, já que eles viram só o garoto sendo retirado do lugar, e assim então continuaram tocando. Porém, devido a tudo ali que já tinha acontecido, eles decidiram ali acabar o show um pouco mais cedo, coisa que fez a multidão ficar ainda mais violenta naquele momento, gerando uma grande revolta e fazendo com que tanto os integrantes da banda quanto outras pessoas que estavam ali organizando o evento corressem de volta pro helicóptero lá que os Stones chegaram para fugir. E de fato conseguiram, mas não sem antes a hélice do helicóptero amputar a mão de uma das pessoas que estavam perseguindo eles e que acabou ali se descuidando. E após o fim do evento, muitas outras coisas aconteceram e os Stones foram massacrados pela mídia. Mas ainda assim eles lançaram lá o tal filme que eles tanto queriam. Isso logo no ano seguinte, em 1970, que foi chamado de Gimme Shelter. Mas que meio que passava pano ali pra banda e mostrava eles ali como sendo vítimas de toda a situação. Porém, depois disso foram lançados livros contando melhor toda essa história. Sem contar que foi somente no ano passado que foram liberadas imagens pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos que mostravam o evento e a realidade ali do negócio como um todo, as brigas e até mesmo ali o momento da morte do rapaz. O Alan Pássaro, que foi quem esfaqueou o Meredith Hunter, foi julgado e inocentado em 1971, sendo considerado que ele agiu em legítima defesa. E no final, esse show aí foi considerado como o ponto final da contracultura hippie que estava em alta até aquele momento. Porém, já bastante enfraquecido, já que tinha sido pouco tempo antes que tinha acontecido o assassinato da atriz Sharon Tate, feito lá pela família Manson, que também é um outro episódio horroroso da história, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história e o que você achou disso tudo. Você sabia das histórias desse show aí que provavelmente foi o mais perigoso da história? Aqui do Zay tá deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!